E aí a candidíase você percebe inchado, vermelho, irritado, com microfissuras, tipo uns cortezinhos. Nesse caso, a gente precisa tratar com creme vaginal. Pode ser o creme vaginal de nistatina, você aplica via vaginal durante 7 dias. Vai depender muito do tipo da infecção, ou então 14 dias. Tem o clotrimazol, creme vaginal também, para candidíase. Tem também o comprimido de fluconazol, 150 miligramas, um comprimido via oral dose única e já resolve. E aí geralmente a gente pede para poder, depois que você tomou o comprimido, espera uma média de 5 dias para poder ver se melhora, para poder ter relação sexual, né? Antes desse período não tem relação sexual, porque o comprimido ele só tem uma ação mesmo, ele geralmente vai fazer a ação dele depois de 5 dias. Ai, doutora, tô muito irritada. Existem cremes, né, para a região externa, que é com cetoconazol e com corticoide, com betametasona, dexametasona. O ideal para aplicação, se você está se sentindo muito irritada nessa região externa, é procurar algum creme que tenha, né, cetoconazol e betametasona, ou então cetoconazol e dexametasona, para aplicar nessa região externa, para diminuir essa irritação. Aplicando 2 vezes, fina camada na região externa, 2 vezes no dia durante 5 dias. Aí seria para aliviar esses sintomas da candidíase. Ah, doutora, já fiz tudo isso, não está resolvendo, não está melhorando. Existe a Candida albicans, né? A Candida albicans, que é a mais comum, mas tem a Candida glabrata, certo, gente? Que é uma Candida que ela é mais resistente, então a gente precisa fazer um tratamento mais específico, então precisa avaliar direitinho cada situação e ver também o que está causando essa Cândida, né? Existe muita mulher que faz crise de Cândida de repetição e muitas vezes isso é decorrente da alimentação. Uma alimentação rica em açúcar, alimentação rica em glúten, alimentação rica em latados embutidos, é uma alimentação inflamatória. Essas mulheres, geralmente, elas fazem quadro de candidíase de repetição. Então, o que a gente pede? Evita comer muito açúcar, evita comer muito glúten, evita estar comendo muito industrializado e também evitar laticínios. Então, muita mulher tem intolerância à lactose e fica fazendo essas crises de candidíase de repetição. Por quê? Mulher que tem intolerância à lactose, geralmente ela tem um intestino cronicamente inflamado. E ela nem sabe. No máximo que ela percebe é uma constipação, que fica 3 dias sem ir ao banheiro, né? Então, é constipada cronicamente. Sempre fui constipada, doutora. Sempre foi assim. 3 dias, 4 dias, 5 dias sem ir ao banheiro, isso é normal pra mim, isso é de boa, tô tranquila. Não, gente, isso não é normal. O ideal é você estar indo no banheiro todos os dias, né? Defecar todos os dias, ou então no máximo dia sim, dia não. Se você não vai todo dia, tem alguma coisa errada. Ah, eu não vou todo dia, tô tendo candidíase de repetição, tô tendo gardnerella de repetição, precisa avaliar direitinho, certo? Então, pacientes que têm intolerância à lactose ou então intolerância ao glúten, fazem muito o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração da flora intestinal. Essa alteração da flora intestinal vai repercutir na flora vaginal da mulher e aí ela fica tendo crises de infecção, de candidíase ou de gardnerella de repetição. Aí ela trata, vive usando creme, vive usando comprimido e não melhora. Mas por quê? Porque ela precisa mudar hábitos, ela precisa melhorar a alimentação, ela precisa tirar o leite da vida dela, então ela precisa tirar os alimentos inflamatórios que estão ocasionando aquelas infecções nela, certo? Então a gente precisa tratar a infecção, mas precisa tratar o que está levando a ela a sentir aquilo. Outra coisa, estresse, ansiedade, não tá dormindo bem, tudo isso leva a ter infecções de repetição, certo, gente? Como eu disse, né, sempre avaliar, porque existem infecções também consideradas sexualmente transmissíveis, que geralmente elas causam corrimentos com odor fétido, corrimento com cândida, ou então outro corrimento que aí o corpo ele lança mão
de outro organismo para poder tentar deter aquela infecção, e aí acaba gerando uma candidíase, e ela tem Gardnerella, tem candidíase, tem tricomoníase, tudo junto, pode acontecer isso, viu, gente? Então a gente precisa avaliar e precisa tratar de forma correta. Eu só queria mesmo que vocês entendessem